Olá, oitavoano, tudo bem com vocês? Bom, galera, faz um tempinho já que eu não gravo vídeo para vocês, né? A gente tem trabalhado muito mais com exercícios e na compreensão do assunto que a gente acabou de finalizar, que foi, vamos relembrar rapidinho, polinômios, e aí de polinômios a gente entrou um pouco em cálculo algébrico, né? Então a gente fez cálculos com polinômios e aí a gente aprendeu a fazer fatoração. A partir de agora, a gente vai se aprofundar um pouco mais em álgebra, especificamente na resolução de equações, e depois a gente vai partir para um tipo de equação que vocês ainda não viram, tá? Que são chamadas equações fracionárias. Mas primeiro, vamos relembrar um pouco do que são as equações de primeiro grau, que vocês aprenderam no finalzinho do ano passado, e discutir como é que a gente resolve essas equações, mas mais importante do que isso, como é que a gente reconhece essas equações, tá? Então, a primeira coisa, o que é uma equação de primeiro grau? Quando a gente estava discutindo polinômios e a gente falava sobre grau de um polinômio, o que era mesmo o grau de um polinômio? O grau de um polinômio era o maior expoente de uma potenciação que existisse no meu polinômio. Lembra disso? Então, se eu desse para vocês o polinômio 2x ao quadrado mais 3x menos 4, por exemplo, e eu pedisse para vocês o grau desse polinômio, bom, aqui, se eu tivesse um x, ele era elevado a zero. Esse x elevado a 1 e eu tenho um x ao quadrado. Se o maior expoente da minha potência é 2, esse é um polinômio de segundo grau. Lembram disso? Para a gente falar sobre equação de primeiro grau, de segundo grau ou do grau que for, a gente vai utilizar essa regra, tá? Então, a gente vai trabalhar, primeiramente, e como a gente já trabalhou um pouquinho, com equações de primeiro grau com uma incógnita. Galera, relembrando o que é uma incógnita. Algo que é incógnito é algo que a gente não conhece, tá? É algo que a gente não tem conhecimento. Incógnita. Cógnita, conhecer, né? Que a gente conhece, e in é a negação. Então, a incógnita é um valor desconhecido. Então, se a gente tem uma incógnita, a gente vai ter só uma letra envolvida nesse processo. Mas atenção, só uma letra que a gente precisa descobrir o valor, ok? Às vezes a gente encontra algumas letras que são constantes. O que é algo constante? É algo que o valor ele é definido e ele não muda, tá? A incógnita é diferente da constante. A gente vai ver um pouco disso mais para frente e isso é extremamente importante quando vocês forem fazer cálculos, principalmente em física, ok? Bom, então a primeira coisa é, vamos definir o que é uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Eu disse para vocês que polinômios a gente tinha nos polinômios, nos monômios especificamente, a gente tinha parte numérica e parte literal, e que essas partes numéricas a gente chamava de coeficientes. Estão lembrados disso? Então, quando eu tenho aquele mesmo polinômio do primeiro exemplo, 2x quadrado mais 3x menos 4, o 2 é a parte numérica desse monômio, mas ele é o coeficiente do x ao quadrado. O 3 é o coeficiente do x. E o menos 4, ele também é um coeficiente. Mas esse aqui, a gente dizia que ele era o nosso termo independente, certo? Então, essas são coisas que a gente viu, nomenclatura independente. Essas são coisas que a gente viu no estudo de polinômios e que vão ser úteis para a gente nesse exato momento agora que a gente vai estudar equações de primeiro grau. Por quê? Porque eu vou fazer a definição de uma equação de primeiro grau. Então, definir uma equação de primeiro grau é dizer qual é a forma que ela tem. Qualquer equação que eu consiga colocar nessa forma, eu vou dizer que é uma equação de primeiro grau, tá? Então, uma equação de primeiro grau é toda igualdade do tipo ax mais b igual a zero com a diferente de zero.
tá? Se o A for zero, eu tenho B igual a alguma coisa, e isso não vai nos dar uma equação de primeiro grau, nem uma equação. Vamos entender por quê. Equação, a palavra equacionar vem de igual, igualar, igualdade, Equação vem de igualdade. Então, eu preciso ter uma igualdade, olhem bem aqui, eu preciso ter uma igualdade, e para ser de primeiro grau, o maior expoente do meu polinômio, que é esse termo da esquerda, tem que ser 1. Se eu não tiver esse termo, ax, eu vou ter b igual a zero, ou b igual a alguma coisa. Esse cara aqui é o nosso termo independente. E quem acompanha o termo independente? É o x elevado a zero. Lembra, a gente discutiu isso, que x elevado a zero é 1, então 4 vezes 1x elevado a zero é o próprio 4. Por isso que ele não aparece. Se o meu expoente for zero, ela não é de primeiro grau. Então, o que eu preciso para ter uma equação de primeiro grau? Primeiro, para ser equação, precisa ser uma igualdade. E segunda coisa, o maior expoente tem que ser 1, ok? Então, quando aparecer para vocês, diga se determinada sentença matemática é uma equação de primeiro grau. Vocês vão ter que observar duas coisas. É uma igualdade? Ok, é uma igualdade. 2, o maior expoente é 1? Sim, é. Então é equação de primeiro grau. Não, não é. Então não é equação de primeiro grau. Ok? Então, se eu der para vocês, eu vou dar 3 exemplos aqui. Se eu der para vocês 2x ao quadrado menos 4 igual a zero, 3x mais 8 igual a zero, vou dar 4 exemplos. 2x é diferente de 3x e 4x maior que 5. Então, eu dou esses 4 exemplos aqui para vocês e eu peço, diga se são ou não equações de primeiro grau. Então, o que a gente precisa definir? Bom, então eu vou observar duas coisas, pontos importantes a serem observados. É a igualdade? Primeiro, vamos olhar aqui. Alguma coisa igual a zero. É uma igualdade? Tá, é uma igualdade. Então, essa ainda pode ser uma equação de primeiro grau. A segunda é uma igualdade? Também pode ser uma equação de primeiro grau. A terceira não é uma igualdade, é uma desigualdade, ok? A gente está trabalhando aqui com uma coisa que não é igual a outra. Então, isso não é equação, tá? Equação implica igualdade. Beleza, então essa aqui já está fora do jogo. Porque justificativa não é equação, tá? Ah, então não é uma sentença matemática? Não, ela é uma sentença matemática, mas ela não é uma equação. E essa? Essa não é uma igualdade, é uma desigualdade. Eu estou dizendo aqui que esse lado é maior que esse. Se a gente for pensar na balança, que a gente vai brincar um pouco com a balança depois, eu quero dizer que o lado que está com 4x, ele é mais pesado que o lado que tem o 5. Então, ele não é uma equação porque é uma desigualdade, tá? Para ser equação tem que ser igualdade. Dá para entender? Vamos escrever direitinho aqui, ó. Desigualdade. Beleza? Tá, agora vamos para as duas que a gente guardou. Para ser equação tem que ser uma igualdade, ok? E o maior expoente tem que ser 1 para ser de primeiro grau. Olha para o maior expoente aqui, 2. Então, essa aqui ela é uma equação, mas não é de primeiro grau. Então, ela é uma equação de segundo grau. Não é essa que a gente vai estudar por enquanto, tá? E essa aqui? Essa sim, ó. Por quê? Qual é o maior expoente? É 1. Então, essa é uma equação de primeiro grau, ok? Então, essa aqui é, todas as outras não são.
Ok, galera? Bom, reconhecimento de equação, fechou. Beleza. Então, vamos pegar agora a primeira situação problema e vamos resolver uma equação de primeiro grau. Vamos lá. Bom, primeira situação então. Lembrando, a gente vai sempre tentar trabalhar com o menor número de letras que a gente conseguir, tá? Não adianta nada eu ter duas coisas diferentes e sair dando letra para as coisas e não fazer a relação entre essas quantidades, tá? Vocês vão entender o que eu tô falando a partir dessa primeira situação. A primeira situação colocada é a seguinte: a gente já fez exercícios parecidos com esse o ano passado. Vamos lá. Joana tem duas primas, Ana e Maria. Ela quer resolver o enigma da idade das meninas. Tio Antônio me disse que a soma das idades de minhas primas, Ana e Maria, é 22 anos. Sei também que Ana é 8 anos mais velha que Maria. Será que consigo descobrir a idade de cada uma a partir dessas informações? Então, ela tem algumas informações e ela quer tentar resolver um problema a partir dessas informações. Então, a gente vai fazer o quê? Bom, como eu não sei quanto vale cada uma das idades, eu vou tentar. A primeira coisa, vamos chamar essas idades de algo com que a gente consiga trabalhar. Porque ficar falando idade de Ana, idade de Maria, é um pouco mais complicado. Então, a gente vai dizer que a idade da Ana, então, idade de Ana, a gente pode chamar a idade da Ana de X e a gente poderia chamar a idade da Maria de Y? Sim. Marina, posso chamar a idade da Ana de A e a idade da Maria de M? Pode. Só que veja qual é a outra informação que ela dá. Sei que Ana é 8 anos mais velha que Maria. Então quer dizer que a Ana tem 8 anos a mais que a Maria. Pensa, se a Ana tem X, a Maria tem 8 anos a menos que a Ana. Então, ela tem a idade da Ana menos 8. Concordam comigo? Concordam que se eu sei que alguém é 8 anos mais novo, ele tem 8 anos a menos. Então, eu posso trabalhar com uma única incógnita. Isso vai ajudar muito a gente. Por quê? Porque eu tenho uma segunda informação, que a soma das idades é 22 anos. Então, se eu pegar a idade da Ana e a idade da Maria e somar, eu sei quanto dá. Então, eu vou pegar a idade da Ana e vou somar com a idade da Maria. Marina, por que é que você colocou entre parênteses? Só para mostrar para vocês o que é que eu estou somando, tá? Esses parênteses vão sumir, mas a gente vai entender por que eles somem. Então, eu sei que a soma das duas idades é 22, beleza? Ah, tá bom, não parece tão impossível de resolver. Vamos ver. Bom, eu sempre digo para vocês o seguinte: eu posso tirar esse parênteses, mas eu tenho que observar o sinal que está na frente dele. É um sinal de positivo. O positivo, ele concorda com o que está dentro do parênteses. Então, a gente vai tirar esse parênteses sem alterar o sinal de ninguém. Tirei o meu parênteses, igualei a 22. Olhem o que eu tenho aqui. Eu tenho um polinômio desse lado e eu tenho um valor desse outro lado. Desse lado, ele é o polinômio reduzido? Ainda não. Por quê? Porque eu posso juntar o meu x com x. X mais x, 2x menos 8 igual a 22. Agora, como era mesmo a forma que eu tinha em equação de primeiro grau? Ax mais b igual a zero, tá? Então, para ser uma equação de primeiro grau, eu tinha que conseguir colocar nesse moldezinho. Aqui eu tenho um número vezes um x, então pode ser um a vezes um x, um b que pode ser menos 8, ok? Só que aqui eu tenho que ter zero desse lado. Vamos lá, vamos voltar lá para o ano passado, em que a gente fazia uma comparação entre uma equação e uma balança equilibrada, ok? Eu tenho uma balança de pratos e essa balança está equilibrada. O que eu tenho de um lado é igual ao que eu tenho do outro. Para ajudar, para facilitar, eu vou soltar para vocês no Classroom um simulador. Vou mostrar esse simulador para vocês agora. Então, ó, tá aqui o que a gente chama de explorador da igualdade, tá? Vou colocar esse simuladorzinho para vocês lá no Classroom.
Mas a gente vai entrar aqui nessa parte de operações. Observem o seguinte, eu tenho aqui x menos x, 1 menos 1, e desse lado também. E isso é uma balança de pratos. Então, eu vou usar essa balança de pratos para resolver a equação do meu problema, tá? Eu tenho uma equação aqui, e essa equação é de primeiro grau, tá? Apesar de não ter zero aqui, ela não tem zero ainda. A gente pode fazer t. Mas observem que o maior expoente do meu x é 1, então era uma equação de primeiro grau. Então, é 2x menos 8 igual a 22. Vamos lá. 2x, então eu vou colocar aqui. Bota aqui 2x menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Percebem que ele escreve a expressão matemática para a gente aqui? Então, o que eu tenho aqui? Para ficar igual à nossa equação, o que é que falta? Desse lado da igualdade, eu tenho o 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Marina, mas não tá balanceada. Esse lado tá muito mais pesado. Óbvio. Olhem aqui no canto. Quanto é que tá valendo o meu X? 1. Eu já sei o valor do meu X? Não, eu não sei o valor do meu X. Então, nesse simulador aqui, a gente precisa ter o valor do X. Observem que com ele eu posso achar o valor do meu X. Por quê? Percebam uma coisa. Vai aumentando o valor do X aqui. Até que cheguei onde eu precisava. Então, se o meu X valer 15, esses dois lados são iguais, ok? Isso aqui ajuda a resolver uma equaçãozinha simples. Ah, mas como é que eu resolvo essa equaçãozinha simples sem saber o valor do X? Vamos voltar? Então, eu já sei que o meu X tem que dar 15, tá? Observa lá de novo. Se x for 15, tudo isso aqui é verdade, ok? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Como é que eu faço para que esse x dê 15 para a gente? Volta lá na nossa balança. Eu quero que esse lado seja igual a esse. Se eu tirar tudo o que não tem x desse lado aqui e deixar só o x aqui, o que vai acontecer no final? Eu vou ter que ter um x de um lado e um 15 do outro. Estão de acordo? Como é que eu tiro esse menos 8 daqui? Bom, para eu tirar o menos 8 daqui, eu tenho que colocar 8, concorda? Só que se eu colocar 8 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que aconteceu? Desbalanceou. Para balancear de novo, eu tenho que pôr 8 desse lado aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? O que é que eu fiz então? Eu tirei o 8 daqui. Então, como é que eu tiro o 8? Eu coloco 8 positivos. Tudo bem? Beleza. Só que agora eu sei que 2x são 30. O que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que 1x é metade desse aqui. Então, eu vou, olha aqui em cima a calculadorazinha. Se eu dividir os meus dois lados por 2, dividir por 2, ele divide os dois lados. E ó que eu cheguei, que x é igual a 15, tá? Então, essa é a ideia da balança. É você, o que você faz de um lado, você obrigatoriamente tem que fazer do outro. Tudo bem? Vamos aplicar isso na nossa equação. 2x menos 8 é igual a 22. Primeiro passo, adicionar 8 dos dois lados para que esse menos 8 suma. Então, eu vou adicionar 8 dos dois lados. Vai ficar 2x menos 8 mais 8, 0. 22 mais 8, 30. Agora, se esse 2 está multiplicando o meu x,
eu posso dividir os dois lados por 2, por quê? Porque 2 dividido por 2 dá 1, então eu fico com x igual a 30 dividido por 2, que dá 15, ok? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Ana tem 15 anos e que a Maria tem 15 menos 8, 7 anos. Resolvido o nosso primeiro problema, como? Fazendo o balanceamento da equação. Todas as operações que eu fizer de um lado, eu obrigatoriamente preciso fazer do outro, ok? Vamos fazer uma segunda situação. Na segunda situação, ele diz: a professora Teresa pediu para Jair criar um problema para um colega resolver, ok? Veja a seguir o problema que ele elaborou. Quando duplicamos o comprimento da rabiola de uma pipa em metro e adicionamos 9 metros, obtemos um total de 8 metros. Qual é o comprimento da rabiola desta pipa? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer procura quem é a sua incógnita. A incógnita é o comprimento da rabiola da pipa, ok? Então, eu vou pegar o comprimento da rabiola da pipa e vou dar um nome para ele. Pode ser X, pode ser Y, pode ser M, pode ser A, pode ser B. Como é comprimento, eu vou chamar de C. O comprimento da rabiola da pipa é C. Então, ele pega a rabiola da pipa e duplica o comprimento. Então, o que é duplicar? É multiplicar por 2. Então, eu vou duplicar o C. Duplicar o comprimento, ok? E adicionamos 9 metros, certo? Obtemos, então, se a gente obtém, quer dizer que o resultado aqui é 8 metros, ok? Ele quer o comprimento da rabiola, então ele quer o quê? Quanto vale C? Vamos tentar usar a nossa balança. 2C mais 9 igual a 8. Então, eu vou pegar aqui, ao invés de C, eu tenho X. Então, 2x mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2x mais 9, e aqui do outro lado a gente tem 8. Então, eu vou começar a tirar aqui, ó, menos 1, tá? Só que lembra, a gente tem que trocar o valor do x. Então, eu vou trocando o valor do x até isso aqui ficar balanceado, tá? Esse x tem que ser maior? Bom, quanto maior o meu x, mais a minha balança pende para o lado de cá. Então, tá errado. Meu x tem que ser cada vez menor. Olha lá, ó. Legal, legal. Tô diminuindo, ainda não igualou. Pronto. Não igualou. Não igualou? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu x, ele não é um número inteiro. Ele está entre 0 e menos 1. Ok? Então, para esse valor específico, ó, aqui, esse lado é mais pesado. Quando eu mudo para menos 1, esse lado fica mais pesado. Então, quer dizer que o meu valor de x está entre 0 e menos 1. Ok, volta lá. Vamos resolver, então, matematicamente. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer mesmo? Vou isolar o meu C. Então, 2C, 1 mais 9, eu tenho que diminuir 9 para ele sumir, então eu diminuo 9 do outro lado também. Então, vai ficar 8 menos 9. 2C é igual 8 menos 9, dá menos 1. Para terminar, eu divido os dois lados por 2, o meu C deu menos meio. Aí você vai todo feliz da resposta do problema. O comprimento da rabiola da pipa em metro é menos meio. E aí eu te pergunto, existe comprimento negativo? Não existe comprimento negativo. Portanto, quando vocês terminarem de resolver um exercício, qualquer exercício, qualquer um, de qualquer assunto, qualquer conteúdo, verifiquem se a resposta que vocês estão dando faz sentido com o exercício. Tá? Essa situação, a professora pediu para ele criar um problema. Ele criou um problema que não tem solução, certo? Então, já que o comprimento deu negativo, quer dizer que esse comprimento ele não pode estar dentro dessa situação, ok? Aqui a gente percebe a importância de interpretar o resultado. Essa interpretação de resultado é extremamente importante, tá? No anterior, a gente obteve x igual a 15. 15
é um número inteiro, é um número positivo, então pode ser uma idade. Mas menos meio não pode ser um comprimento, tá? Então, esse exercício não tem solução, ok? Se ele não tem solução, quando vocês se depararem com um exercício desse, vocês vão colocar S de solução é vazio. O meu exercício ele não possui uma solução dentro do esperado, porque um comprimento não pode ser negativo, ok? Bom, galera, basicamente o que a gente vai fazer nesse primeiro momento de discussão é isso, traduzir um problema com operações algébricas, tá? Com uma única incógnita. Então, sempre que eu pedir para vocês escreverem algebricamente, tentem usar o menor número de letras possível. Se você consegue fazer uma relação entre as letras, faça essa relação, como no primeiro problema, na situação 1, em que a gente conseguiu eu podia falar que a Ana tem X e a Maria tem Y, mas se existe uma relação entre essas duas quantidades, eu posso fazer. Por quê? Porque aí eu diminuo o meu número de incógnitas. Beleza? E resolução de equação é aquela coisa que eu disse para vocês, que eu venho dizendo desde o começo de equações. Pensem sempre numa balança. A equação é uma balança equilibrada. Para você tirar alguma coisa de um lado, você precisa tirar alguma coisa do outro lado. Para você colocar alguma coisa de um lado, você precisa colocar a mesma quantidade do outro lado, tá? E para que você divida essa quantidade desse lado, você precisa dividir desse lado também, ou multiplicar. Então, numa equação, tudo é feito na mesma proporção dos dois lados. Mexam um pouquinho no simulador, tá? Vou colocar esse simulador para vocês lá, para vocês brincarem, para vocês mexerem. Vocês podem tentar utilizar esse simulador para resolver equações simples. Ele também não vai dar muitas ferramentas de resolução, mas ele é um simulador legal para resolver equação. E aí eu também vou deixar proposto alguns exercícios para vocês treinarem a encontrar equações de primeiro grau. Então, você olhar para uma equação ou para uma sentença e dizer se ela é ou não uma equação. E a gente vai treinar muito isso de pega uma situação, um problema e faz a modelagem dela. Fazer modelagem é escrever a expressão algébrica que representa essa situação, ok? Então, por hoje era isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que o simulador ajude um pouco vocês também. A partir de agora, equação de primeiro grau, a gente vai ter que treinar muito para resolver muito rapidamente, tá? Porque a gente vai começar a dar uns passos um pouco maiores em relação às equações de segundo grau. Então, o importante é que todo mundo esteja com as equações de primeiro grau bem entendidas. Beleza? Então, qualquer dúvida podem me perguntar. A gente vai discutir esse assunto nas próximas lives. E a partir de agora é foco em equação. Beleza, galera? Então, ok? Um abraço e bons estudos.